E assim chegamos à 30ª entrevista biográfica das Conversas da Diáspora. Nas últimas 30 semanas passaram por aqui 3 dezenas de personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram no estrangeiro. Onésimo Teotónio de Almeida, José Carlos Teixeira, Batista Vieira, Maria João Dodman, Tony Cabral, Luís Miranda, Dinis Borges, Andreia Muniz de Sousa, Francisco Rezendes, Mário Silva, Idalina Gonçalves, Jorge Ferreira, Manuel Eduardo Vieira, Nelly Pedro, Eduardo Borba da Silva, Ana Lopes, John Correia, Manuel de Medeiros, Márcia Sousa da Ponte, Luís Mesquita de Melo, Irene Blair, Manuel Petencourt, Tiago Domingues, Vítor Santos, José António Moraes, João Luís Pacheco, Ângelo Garcia, João de Brito e Ol Pinheiro. São açorianos que vivem nos Estados Unidos da América, no Canadá, na Bermuda, no Brasil, na Noruega, no Vietnã, na Costa do Marfim. Temos estado quase sempre na América do Norte, onde, aliás, Portugal se escreve com a palavra Açores. Mas hoje voltamos à Europa. Já estivemos na Noruega, com o terceirense Eduardo Borba da Silva, que foi autarca do município de Tromsø, e agora estaremos na Dinamarca, com o feialense Jacome Armas, que é professor de Física Teórica na Universidade de Amsterdão. Apesar do seu notável currículo, trata-se do mais jovem convidado das Conversas da Diáspora, a par da micaelense Ana Lopes, que é atriz em Hollywood. Jacome Armas nasceu em 1985, na Ilha do Faial. Tem 38 anos de idade e já é considerado um dos mais brilhantes físicos europeus. Licenciou-se em Engenharia Física pela Universidade de Aveiro, estudou Física Teórica no Trinity College em Dublin, na Irlanda, completou o mestrado em Estudos Avançados em Matemática Aplicada na Universidade de Cambridge, Inglaterra, e fez o doutoramento sobre buracos negros no Instituto de Astronomia e Física em Copenhaga, a capital da Dinamarca. Entretanto, também viveu na Suíça para trabalhar com o grupo de Física Teórica da Universidade de Berna. Vive atualmente na Dinamarca, mas ainda assim ensina Física Teórica na Universidade de Amsterdão, na Holanda. Há cerca de 10 anos fundou o projeto Science and Cocktails, que tem expressão na Dinamarca, na Holanda, na Bélgica e na África do Sul. Tem 2 livros publicados. Em 2014, publicou o ensaio Conjunto Homem, pela editora açoriana Companhia das Ilhas. Em 2021, a coletânea de entrevistas Conversas sobre Gravidade Quântica, pela editora britânica Cambridge University Press. Vamos conhecê-lo um pouco melhor. Professor Jacome Armas, seja bem-vindo às Conversas da Diáspora. Obrigado, prazer. Bom, eu não sei se vamos conversar com um faialense ou com um homem do mundo. Penso que vamos conversar com os dois. Mas qual é o que pesa mais atualmente na sua vida? Sim, para ser sincero, já saí há muito tempo dos Açores, já vivi mais tempo fora dos Açores do que nos Açores. Eu acho que é difícil responder essa pergunta, mas penso que as duas partes estão lá presentes. E em termos emocionais, no lugarinho do seu coração, essas cidades por onde tem passado pesam mais do que a Horta sozinha? Não pesam mais. O Faial está sempre lá e a Horta estão sempre lá presentes. Agora, existe a impossibilidade de viver na Horta devido àquilo que eu faço, por isso não posso voltar para a Horta. Gostava de poder voltar para a Horta, mas essa tem sempre mais peso. Mas a vida é vivida em outras cidades. Sim, fez uma opção de vida que não cabe no Faial, nem nos Açores, porventura nem em Portugal sequer. Não, em Portugal cabe. Nos Açores é que ainda não. Uhum. E há quantos anos é que está fora da Horta, então? Por volta de 21, 22 anos. Uhum.
Portanto, mais de metade da sua vida, de facto, é verdade. E quais são as diferenças e as semelhanças, que as haverá, certamente, entre viver na Horta, em Dublin, em Cambridge, em Amsterdão, em Berna ou em Copenhague? As, as semelhanças, não sei se existem grandes. Uma coisa que eu devo dizer é que, apesar de ter vivido nessas cidades que são um bocadinho maiores, eu costumo sempre escolher sítios que são relativamente pequenos. Em muitas dessas cidades eu vivia em pequenas comunidades que têm que são um bocadinho mais parecidas com a vida na Horta e nos Açores. Por exemplo, em Copenhaga vivia a maior parte do tempo na comunidade chamada a comunidade Hippie Cristiânia, que é uma comunidade de 1.500 pessoas no centro da Dinamarca, mas que, apesar de ser no centro, tem uma forma de viver que é completamente diferente do resto de Copenhaga. E então, por esse ponto de vista, aliás, a vida lá era muito semelhante à vida na Horta, porque toda a gente conhece toda a gente, é uma comunidade pequena, as pessoas ajudam-se uns aos outros, sabem todos quem são. Tem outras coisas que é diferente da Horta, por exemplo, é uma vida comunitária, quer dizer que as pessoas contribuem para o crescimento e desenvolvimento daquela zona de uma forma direta, em vez de indireta, através de um governo, etc, etc. Mas pelo menos tem essa sensação, essa impressão da vida comunitária, das pessoas saberem quem são uns e quem são os outros. E tem uma tendência natural de procurar o mar, onde quer que se encontre. Sim, tem sempre essa necessidade. De facto, estive sempre envolvido em atividades, por exemplo, com vela nestas cidades, então tive sempre essa procura, de facto. Apesar de... Desculpe, não, continuo. E a perguntar como é que um jovem nascido e crescido na cidade da Horta decide dedicar a sua vida à física? Pois, isso realmente foi uma rota um bocadinho indireta. Eu por acaso, quando era mais jovem, queria seguir uma carreira em ciências da computação, mas a forma como cheguei lá, depois fiquei mais interessado na física e então fui pela física um bocadinho indiretamente. Estava a estudar em ciências da computação, mas como havia uma espécie de curso comum, ou ano comum, entre a física e as ciências da computação e também um bocadinho a matemática, fiquei mais exposto também à física e vi que nessa altura queria estudar física ao invés das ciências de computação. Foi então mais ou menos circunstancial e não tanto um sonho de infância, por exemplo? Não foi. Mas certamente que não se arrepende, longe disso. Não me arrependo. E as ciências da computação ficaram sempre lá também um pouco ao lado, porque a física e a computação misturam-se muito hoje em dia. E o que é que o fascina exatamente na física teórica, que parece ser uma área de conhecimento tão abrangente, ironicamente, para um número de cientistas tão restrito? Sim, pronto, há muitas... aquilo que é mais interessante da física teórica, ou pelo menos do meu ponto de vista, é o facto da física teórica ter-se mostrado, ter sido capaz de ter um poder descritivo da natureza muito grande, mais elevado do que as outras ciências. Quero deixar claro que isso não quer dizer que a física é a mãe das ciências todas, mas é o facto de hoje em dia ter sido capaz de ter um poder descritivo maior que as outras ciências. Isso é a razão pela qual isso acontece, é pelo facto do objeto da física ser um bocadinho a matéria inanimada que não muda, não evolve, não se adapta. Por isso as leis que governam essa matéria inanimada não mudam com o tempo.
pelos vistos, ou parece que não muda até agora, todas as observações que fizemos até hoje dizem exatamente isso. E então o que é interessante é o facto de poder descrever objetos muito grandes, objetos muito pequenos, escalas de tempo muito grandes, escalas de tempo muito pequenas, com a física, com a matemática, e ter um nível de precisão incrível. Podemos saber a massa do eletrão, podemos saber a massa dos planetas com poder de descrição incrível, a velocidade da luz, as nossas noções do tempo. Veio tudo desse pensamento físico, descritivo da natureza, e funcionam de uma maneira incrível. E hoje em dia as pessoas estão, na minha área, estão a tentar cada vez puxar as fronteiras ainda mais e tentar aproximar-se mais da química, da biologia, tentar descrever isso com métodos físicos e até mesmo sistemas sociais e a economia, etc, etc. Porque a ideia é, se a física foi tão boa nessa descrição da natureza pura e inanimada, do tempo e do espaço, se calhar também pode chegar a um nível também de precisão para essas outras áreas, como a biologia, a sociologia, etc, etc. Apesar de haver muitas pessoas nessas áreas que acham que este pensamento não é o mais apropriado, mas temos que ver, temos que explorar para ter a certeza. Isso dito assim ainda torna tudo bastante mais interessante. E qual é a importância real de fazer um doutoramento sobre buracos negros? A importância real. Existe uma importância que é irreal, e apesar do meu doutoramento ter sido em buracos negros, foi em buracos negros em dimensões extra, o que quer dizer que em buracos negros naquilo que nós chamamos de teoria das cordas, ou um universo com a possibilidade de ter outras dimensões para além das 3 dimensões de espaço e uma dimensão de tempo que nós sabemos que existem. Isto é uma teoria que ainda não foi provada e, portanto, aquilo que eu fiz a maior parte do tempo foi realmente coisas que não têm uma importância direta, mas existe a outra, claro, importância real, porque estudar esses objetos de forma mais abrangente e geral, que foi o que eu tenho vindo a desenvolver também a seguir ao meu doutoramento, informa-nos sobre muitas questões acerca do universo, porque nós sabemos que no centro de cada galáxia tem um buraco negro, ou quase todas as galáxias têm um buraco negro, que é uma espécie de sol da galáxia, como há um sol no sistema solar. Agora é um sol muito diferente, porque é um sol escuro, não brilha, mas é aquilo que é o centro de massa da galáxia e é o que faz com que tudo esteja a andar à sua volta, e então faz com que a galáxia mantenha a sua forma e a proximidade entre os outros objetos na galáxia em si. Da mesma forma que o Sol faz com que os outros planetas continuem num tempo numa duração de tempo muito longa, sempre juntos uns dos outros, seguindo aquelas órbitas. Portanto, eu acho que já nos conseguiu convencer. Okay. E apesar disso tudo, gosta mais de ciência ou de cocktails? Gosto mais de ciência, de forma unânime, de certeza. Já que mencionou isso, a ideia do ciência e cocktails... Exatamente, chegar aí, pedi que nos dissesse o que é que tem sido, e mais do que isso, o que é que gostaria que viesse a ser esse seu projeto Science and Cocktails, que foi doido na mesa, creio que já há cerca de 10 anos. De facto, há cerca de 14 anos. Iniciei o projeto quando estava a fazer o doutoramento ainda em Copenhague. Então a ideia desse projeto era de tentar chegar às pessoas, ao público em geral, especialmente às pessoas mais jovens, entre os 20 e 40 anos, mas de qualquer forma é para todas as idades, mas é ser um setor da população que não tinha muito contato com este tipo de iniciativa. Então era chegar a a população em geral, os novos fatos científicos em todas as áreas, mas de uma forma educativa e também de uma forma que seja agradável,
que se misture com a cultura, especialmente a cultura da noite. E porque isso, claro que inclui nos países europeus e nos países do Oeste, inclui, claro, álcool e cocktails, é assim. Mas a ideia era tentar fazer com que as pessoas sejam expostas às novas descobertas na ciência de todas as áreas, de forma de palestras, e tentar competir com os outros eventos culturais que existem a toda a hora, a todos os dias da semana, e fazer com que a ciência seja mais parte, cada vez mais parte do imaginário das pessoas, mas também das suas opções para uma noite com amigos ou uma noite de entretenimento. E é fácil conquistar as novas gerações para o estudo da ciência em geral e da física em particular? É muito fácil porque existe, de facto, um grande interesse de parte das pessoas para saber desses temas. Da física, da matemática, da consciência, são os temas que, apesar de serem aqueles que podem ser os mais, teoreticamente, mais difíceis, são aqueles que as pessoas, por alguma razão, têm mais interesse. Então, temas como esses são muito mais populares como temas, do que temas, por exemplo, sobre a química, ou sobre a polarização nas sociedades, ou sobre a economia. As pessoas, de alguma forma, as pessoas têm mais interesse nisso, e então essas palestras são sempre muito lotadas com muito tipo de pessoas, mas aquilo que o Science and Cocktails fez foi fazer com que todo tipo de ciência, todo tipo de temas fosse igualmente apelativo às pessoas. E então, hoje em dia, enchem-se auditórios de 1.200 pessoas, com 1.200 pessoas ou 1.300 pessoas. Às vezes nem são auditórios, às vezes são espaços abertos grandes, como garagens ou sítios onde se construíam barcos, etc. São espaços muito grandes em que estão abertos, são transformados num palco com palestra e ao mesmo tempo tem o bar, e tem música, e tem arte, etc. Para E fazer esse com que projeto, esse movimento tenderá a crescer e a chegar a outros países nos próximos anos? Sim, há muita procura há muita procura de várias pessoas para tentar iniciar a plataforma em outros sítios. É uma questão de ter acesso a determinado financiamento de diferentes países, etc. Mas há vários planos para começar em outros sítios, mas também há planos também para crescer, porque é uma plataforma que desenvolve formas novas de chegar, de comunicar a ciência. E várias formas já foram desenvolvidas até projetos de dança, em que havia uma grande inspiração na ciência, portanto foi coreógrafos que colaboraram com cientistas para criar uma dança, por exemplo, baseada na gravidade, na teoria da gravidade, ou então uma outra peça de teatro para crianças, em que se juntaram os cientistas das ciências da computação com, outra vez, os encenadores, para construir uma peça para crianças, mas a escalas grandes, hein? Estamos a falar de chegar a vários milhares de pessoas, e então houve vários projetos que estão a ser desenvolvidos e que estão preparados para também expandir. Isso, no fundo, é um pouco a democratização da ciência, digamos assim. Sim, exato. Exato. A sua obra mais recente reúne entrevistas com 37 físicos sobre a busca pela teoria da gravidade quântica. Uhum. Se tivesse que ensinar gravidade quântica a crianças de 10 anos, o que é que diria? O que é que diria? Diria o mesmo que diga a crianças de 18 anos ou crianças de 55, em termos de física, e diria que é o facto de nós sabemos muito bem como é que objetos que se movimentam muito devagar, mas objetos muito grandes se comportam. Por exemplo, nós sabemos muito bem como os planetas se comportam, são objetos muito grandes que se mexem muito devagar. Nós também sabemos
descrever muito bem os objetos que são muito pequenos e muito leves. E são a teoria das partículas, o elétron, os quarks, são vários tipos de partículas que são muito pequeninas, mas são muito leves. A sua massa é muito leve, nós sabemos muito bem. Isto são as teorias as teorias de campos, as teorias quânticas de campos. Os objetos muito grandes são as teorias da gravidade. E o problema é que nós não sabemos o que é que acontece, ou como é que se descreve, quando os objetos são muito pequenos, mas muito pesados. E isto aí é, como por exemplo um buraco negro, aí é o que nós chamamos a gravidade quântica. É quando a teoria da relatividade, os efeitos que nós sabemos que se dão ou que aparecem na teoria da relatividade, se misturam com os efeitos que nós sabemos que aparecem na teoria quântica de campo. E aí nós não temos nenhuma teoria, quer dizer, temos várias propostas para teorias, mas não temos nenhuma teoria até hoje que tenha sido provada que descreva o fenómeno a essas escalas, para partículas pequenas e muito pesadas. E aí nós chamamos a teoria de gravidade quântica. E há várias propostas. É isso que eu costumo explicar e ensinar, mas é em inglês sempre, naturalmente. Sim. E o seu primeiro livro, Conjunto Homem, tem, creio que também quase 10 anos, terá sido escrito no estrangeiro já, portanto, presumo, mas foi editado nos Açores. Este foi o primeiro grande regresso, entre aspas, à sua terra, publicar um livro na Ilha da Frente. Não foi o primeiro regresso. O meu primeiro regresso foi a questão do jornal Fazendo, que foi um jornal cultural que existiu nos Açores, penso, durante 8 anos, e eu geri durante os primeiros 4. E isso era um jornal que, pronto, era o único jornal cultural nos Açores naquela altura, em que tentava informar os açorianos dos desenvolvimentos culturais e também científicos. Haviam cientistas nos Açores a escrever também para o jornal. Esse foi acho que a minha primeira contribuição para o desenvolvimento um bocadinho da vida nos Açores. O livro foi publicado nos Açores, é verdade, mas não é tão inspirado nos Açores. É um livro bastante abstrato, não é inspirado em coisa nenhuma, é inspirado em filosofia, é inspirado em matemática, é inspirado em neurociência e em New Age, mas foi realmente publicado numa companhia açoriana. E agora, vivendo na Dinamarca e trabalhando em diferentes países da Europa, que relação é que ainda mantém com a sua cidade da Horta? Bem, a relação que mantenho, claro, é uma relação familiar. Volto sempre aos Açores no verão, especialmente no verão. Também tenho uma história familiar particular de vitivinicultores, por isso também ajudo um pouco a produzir o meu vinho familiar, açoriano, no Pico. Chama-se Terra Brum, tem várias vinhas velhas que já existem há mais de 200 anos que produzem esse vinho, mas também tenho planos que já tentei dar início já há mais de 6 anos, que é o de construir uma espécie de centro de estudos avançados nos Açores, que funcionaria como um sítio onde vários cientistas podiam usar e fazer vários estudos em longa duração, mas também um sítio que funcionasse como um centro de conferências, em que em todas as semanas ou todos os meses daria asa a várias conferências em variados temas científicos, podia ser todo o tipo de temas, e que no inverno, que se calhar é um bocadinho menos apelativo aos cientistas organizar conferências nesse espaço, seria mais usado para de forma artística, portanto seria mais aberto a instalação artística ou a residências artísticas durante o inverno e científicas durante o tempo de verão. E a ideia era tentar fomentar, portanto, a ciência no geral, nos Açores, especialmente porque nem todas as áreas são representadas
nos Açores, e em particular na Universidade dos Açores. É um sítio que ainda é bastante pequeno, por isso nem todas as áreas são desenvolvidas, especialmente a minha. Portanto, seria uma forma de tentar contribuir dessa forma, mas também seria uma forma de poder motivar e tentar contribuir para que as gerações mais novas continuassem a estudar, pois os Açores é a zona de Portugal com a taxa mais baixa de pessoas que se formam, e, portanto, seria fácil de estabelecer cooperações entre esses centros de estudos, os cientistas que vêm, as escolas, podiam fazer determinadas palestras de inspiração, de motivação para os alunos, e de pronto, chegar ali com outras técnicas e metodologias pedagógicas que se calhar poderiam ajudar. A ideia seria essa. Olha, muito interessante. E já agora, há uma curiosa faceta da sua ligação ao Faial que se traduz na sua participação no projeto artístico O Experimentar Não Me Incomoda. Em que circunstâncias é que o físico dá lugar ao músico? O físico já deu lugar ao músico e à arte de muitas formas, mas a ligação que está por trás disto tudo é de facto a matemática, porque o meu papel, especialmente no Experimentar Não Me Incomoda, foi o que se chama desenhar som, ou sound design, em que eu desenhava determinados sons originais usando vários programas matemáticos, que depois eram incorporados na música em si. Portanto, a matemática era a base, e foi muito fácil eu realmente entrar na música por causa da matemática. É E curioso, também pode usei dizer-se, isso. portanto, que no mundo dos sons, como no mundo da física, o grande desafio da sua vida é descobrir e experimentar. Exato. Acho que isso é realmente verdade, sim. O professor Giacomo Armas não tem ainda 40 anos e já possui, como se viu, um currículo notável na ciência da Europa. Em termos profissionais, o que é que espera da segunda metade da sua vida, digamos assim? Ah, Pronto, é difícil responder, mas uma das coisas que é um dos meus objetivos agora, hum, é um dos cargos que eu tenho também na Universidade de Amsterdão, é o de construir um centro que se chama o Centro Holandês para os Fenómenos Emergentes, em que é um centro interdisciplinar que junta a matemática, a física, aos ecossistemas, à química, à lógica, e tenta desenvolver programas que são interdisciplinares de investigação. E de facto, parte da razão pela qual fui para a Universidade de Amsterdão foi para construir esse centro, devido à minha experiência, não só como físico, mas também como criador da plataforma Ciência e Cocktails. E então, um dos meus objetivos neste momento é o de fazer com que esse centro continue num futuro bastante longo, que seja realmente institucionalizado na Universidade de Amsterdão, e que exista essa colaboração entre vários institutos, mas também entre várias faculdades. Estou agora a expandir o Instituto para a Faculdade de Ciências Sociais e para a Faculdade de Economia, para que se juntem essas metodologias todas, que normalmente funcionam de forma isolada, se juntem todas num esforço coerente, e que se faça investigação que realmente que realmente empurra as fronteiras para além daquilo que nós sabemos. E a razão pela qual isto é importante é porque a ciência hoje em dia, muitos dos problemas científicos são problemas complexos que precisam de várias metodologias, de vários pontos de vista para resolver. Um desses problemas, por exemplo, é o problema da cooperação. Porque é que as pessoas cooperam, quais são os mecanismos que levam à cooperação, e isso são tipo de problemas que são realmente necessários, por exemplo, para resolver a crise climática, porque os países todos têm que cooperar, as entidades têm que cooperar, as empresas têm que cooperar, e quais são os mecanismos que levam a que essa cooperação exista. É um daqueles problemas complexos que requer modelos de ciências sociais, mas também matemáticos e ciências de computação, requer recolha de dados.
de todo tipo de formas, antropológicos, sociológicos, etc. E No então, fundo, a cooperação é a chave do futuro para todos. para determinados problemas, de facto é. E agora que já terminamos o nosso tempo, que lugar é que reserva para os Açores no futuro da sua vida? Pois, o lugar que eu reservo é muito próximo do projeto que mencionei há pouco, porque se eu No conseguisse, Centro de Estudos se eu Avançados. conseguisse institucionalizar isso ou construir isso, seria uma forma de pelo menos estar nos Açores, ter uma presença nos Açores muito maior e quem sabe até viver nos Açores no futuro. Sim. Terminamos então com essa palavra de esperança. Professora Jacques Armas, muito obrigado por nos ter ajudado a desvendar alguns buracos negros da sua vida feialense ao serviço da ciência europeia. Muitas felicidades para si. Obrigado, o prazer foi meu. E na próxima semana a ciência é outra. Passaremos da física para a gastronomia, da Europa para a América, com a popular chefe de cozinha Maria Laughton, que nasceu em São Miguel, vive em Massachusetts e promove os sabores açorianos em programas de culinária na televisão americana. Fica já convidado a sentar-se à mesa connosco.